Então, vamos lá. Então, a gente estudou na aula passada, nas aulas passadas, equações modulares e agora as inequações modulares, tá? Isso aqui a gente viu na aula passada, tá? Só vou dar uma relembradinha, porque faltou a gente fazer o exercício dessa parte. Tá? Então, vou dar uma retomadinha aqui. Pessoal, quando que a gente tem uma inequação modular, né? Quando a gente tem, primeiramente, né? A incógnita está dentro do módulo e a gente tem um sinal de desigualdade, tá? De maior, de menor, tal, né? E aí eu dei um exemplo com vocês, um exemplo bem simples, mas que pode ser generalizado para outras situações, né? Por exemplo, eu quero que o módulo de x seja maior do que 2. Então, quem pode ser esse x aqui? Certo? Então, vamos pensar na reta. Módulo, ele nada mais é que a distância entre números, certo? Tudo bem? Então, o módulo, ele é a distância entre números. Então, se eu quero que o módulo seja maior do que 2, ó, vamos pensar na minha reta numérica. Você tem o menos 2 e o 2, tá? Aonde que o módulo, pessoal, fica maior do que 2? Em dois intervalos aqui, ó. Ou nessa parte aqui, ó, quando o x for maior do que 2, né? Isso aí é bem plausível até, né? Porque se o x é o número maior do que 2, o módulo vai realmente ser maior do que 2, né? Por exemplo, se eu colocar 3 aqui, 4. Porém, pessoal, se o x for menor que o menos 2, o módulo também vai ficar maior do que 2. Por exemplo, se eu pegar o menos 3, né? Menos 3 ele é menor que menos 2, né? Ele está nesse intervalo azul aqui, certo? Se eu pegar o menos 3, ó, e calcular o módulo de menos 3, ó, o módulo de menos 3 é 3, que é maior do que 2. Então, quando eu tiver um módulo maior que alguma coisa, tá? Eu tenho duas situações possíveis, tá? Que são essas daqui que eu coloquei em azul. Ou o x vai ser maior que a coisa, tá? Ou o x vai ser menor que o oposto da coisa. Sempre assim, essa propriedade aqui, tá? Módulo é maior que alguma coisa. Então, você tem duas opções, tá? Ou o x vai ser maior que a coisa, ou o x vai ser menor que o oposto da coisa, tá vendo? Ó? Agora, quando o módulo, se eu quiser que o módulo seja menor do que 2, aí, pessoal, é um intervalo só, tá? É o intervalo que fica entre o oposto das coisas, né? Porque qualquer valor que eu pegar aqui, ó, entre o menos 2 e o 2, por exemplo, se eu pegar o número 1, tá aqui, né? O módulo de 1 é 1, que é menor do que 2. Então, qualquer valor que estiver entre o menos 2 e o 2, o módulo vai ser menor do que 2. Entenderam? Então, ó, quando eu tenho menor, pessoal, eu tenho um intervalo só. Quando for maior, eu tenho duas possibilidades. É por isso que aqui é ou e aqui é e, tá? Porque aqui, ó, o x, ele tem que ser menor do que 2 e, aliás, maior que menos 2 e, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor do que 2. Então, aqui eu tenho uma conjunção e, que está escondidinha aqui, tá? Por isso que eu escrevo o meu intervalo assim, tá? Eu poderia também pensar isso daqui como sendo assim, ó, tá? O x tem que ser um número maior que menos 2 e o x ele tem que ser menor do que 2, porque aqui não tem opção, não tem o ou, né? É diferente daqui, né? Aqui eu tenho dois intervalos separados, então, ó, eu posso pegar essa região ou essa. Aqui não, ó. Quando eu tenho o x que está, quando eu tenho um intervalo só, tá? Que é o caso que está em vermelho aqui, não tem opção de ou. Tem que ser maior do que isso e, ao mesmo tempo, menor do que isso daqui. Entenderam? Tá? Então, essa é a diferença, tá? Quando eu tenho aqui o maior, conectivo ou, quando eu tenho o menor, ó, aí o x ele vai estar entre os opostos do que está aqui fora. Bom? Certo? Conectivo e aqui. Então, x maior do que 2 e o x ser menor do que 2, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Tá? Ou seja, o x ele é um número que está entre os opostos. Beleza? Agora eu posso generalizar isso para qualquer situação. Então, ó, o módulo de alguma coisa é maior que b. Então, essa coisa ela pode ser maior que o b, maior do que está lá fora, ou
menor que o oposto do B. Tá? Aqui, o módulo de alguma coisa é menor do que B. Então, essa alguma coisa, ela tem que estar entre o menos B e o B. Beleza? Foi essa propriedade, basicamente essas duas propriedades que a gente usa para resolver inequação modular. Aí eu dei alguns exemplos para vocês de algumas situações, né? Isso aqui foi da aula passada, tá? Posso ter aqui, né, uma equação de segundo grau aqui dentro. Beleza? Agora, pessoal, vamos já para o exercício, tá? Que a teoria eu dei na aula passada, tá? Então, vamos para o exercício. Pega lá o módulo 22, página 233. Legal? Pode fazer essa daí. Vamos lá. Um minutinho para vocês fazerem. Enquanto faço a... verifica a chamada aqui. Vamos dizer quem está aqui. Augusto está aí. Beatriz. O Gui. A Isa. Jorge. Thaís. Então, eu quero saber quais são os valores do x que faz esse módulo ser menor ou igual que 12, né? Então, se é menor, pessoal, tem que estar entre duas coisas, tá? Então, tem que estar entre o menos 12 e o 12. Manda a resposta aqui para mim no chat, tá? Fala, Augusto. Beleza? Oba, tudo certinho, não? Chovendo muito aí, Leme? Ah, sei lá, se tá chovendo aqui, não. Sai de casa, né? Oi? Já não sai de casa com chuva, né? Eu não, sai de casa não, pô, nem tá podendo. Sou 100% quarentena. E aí, pessoal, resolveram? Bora resolver então? Você para de dar ideia errada aí de sair de casa, hein, Jeff? Sei de nada, não.
Bora resolver, então? Bom, pessoal, então eu vou usar aquela propriedade ali, ó. Tá? Quando você tem um módulo de alguma coisa, né? Por exemplo, módulo de A é menor que B, né? Então, esse A aqui, ele tem que estar entre, né? O menos B e o B, tá? Como o caso aqui, ó, tem o menor ou igual, então eu vou adaptar aqui, ó, certo? Então o A pode ser maior ou menor, aliás, ele tem que estar entre, né, o menos B e o B, e ele pode ser tanto o menos B quanto o B, beleza? Então aqui, ó, como é que ficaria? X menos 4 é o caso que a gente vai resolver uma inequação simultaneamente, tá? Por quê simultaneamente? Porque eu tenho dois sinais de desigualdade, tá? Aqui e aqui. Aqui a gente chama de inequação simultânea. Então, aqui ficaria, ó, o x menos 4, tá? Então, ele pode ser um número que está entre quem, gente? O x menos 4. Entre o menos 12 e o 12. Certo? Como é que eu resolvo uma inequaçãozinha simultânea? Inequação simultânea, a ideia é isolar o x. Como aqui, como a expressão que está no meio, tá? Ela é uma expressão que tem o x, então eu vou isolar esse x aqui, fazendo o quê? Desaparecendo com esse menos 4, né? Se eu tivesse uma equação só, se fosse assim, né? Um exemplo, né? Se tivesse só uma desigualdade, você iria pegar esse menos 4 e passar ele positivo, né? Só que como eu tenho duas coisas, então eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados. É como se eu estivesse somando 4, tá? Nas três. Só que aí, quando eu somar 4 aqui, ele vai anular e vai sobrar só o x. Então, o que eu vou fazer aqui é somar 4 nas três partes aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, ficaria x menos 4 mais 4, porque daí vai anular, né? 12 menos 4. Tá vendo? 12 mais 4, né? Beleza? Aí essa parte aqui do meio, ó, ela anula, né? Cancelou, cancelou. Pronto, sobrou só o x. Então, eu devo 12 e eu tenho 4. Então, aqui eu vou ficar devendo 8. Menor ou igual. Aqui ficou o x. Menor ou igual. Menor ou igual 16. Correto? Okay? Então, x ele é um número maior ou igual que menos 8 e menor ou igual que 16. Qualquer valor nesse intervalo, se você jogar aqui, o módulo vai ficar menor ou igual que 12. Beleza? Então, a solução, como é que eu escrevo a solução? X pertence aos reais, tal que o x ele é um número maior ou igual que menos 8 e menor ou igual que 16. Beleza? Joia? Tranquilinho? Então, tá aí a solução, tá? Galera, é o seguinte, antes de eu ir para o exercício número 2, tá? Eu quero explicar uma coisinha para vocês, antes de eu ir para o exercício número 2, que é um exercício aí da FUVEST. Eu quero comentar com vocês, tá? Um pouquinho sobre deslocamento de gráfico. Tá? Vou colocar aqui um deslocamento de gráfico, tá? Bom, quando você tem um gráfico que você conhece, pessoal, tá? Quando você tem um gráfico conhecido, você pode fazer deslocamento desse gráfico ou na horizontal, né? Deslocar o gráfico aqui horizontalmente, que nem nesse caso aqui, tá? Eu peguei o exemplo de uma função do segundo grau, mas tudo que eu falar aqui serve para qualquer função, tá? Essa função que eu coloquei em azul aqui, ó, é essa parábola aqui, tá vendo, ó? Certo? É essa parábola aqui, tá? Eu posso, pessoal, fazer o deslocamento dessa parábola no eixo X.
Como é que eu faço o deslocamento? Quando eu vou no meu x, tá? E acrescento ou subtraio um valor. Tá vendo o que eu fiz aqui? Ó, eu fiz uma alteração na minha função. Essa alteração que eu faço na minha função, ela causa um deslocamento no meu gráfico. Isso aqui vai ser muito útil se eu precisar construir algum gráfico, certo? Sendo que eu conheço o gráfico original. Nesse caso aqui, ó, meu gráfico original é o x ao quadrado, certo? Que é esse azul aqui, tá vendo? Agora, observa o seguinte. O que acontece quando eu somo um valor no meu x? No meu x, tá? Quando eu somo ou subtraio o valor no meu x, o meu gráfico ele fica deslizando no eixo x, tá? Ou para a esquerda ou para a direita, beleza? O meu gráfico ele também pode ter deslocamento, pessoal, na vertical, tá vendo? Ou para cima ou para baixo, tá? Quando é que ele vai ter um deslocamento na vertical? Quando eu acrescentar na minha função, tá? No meu y. Então, quando eu faço alteração no meu x, ele desloca no eixo x. Quando eu faço alteração no meu y, ele vai deslocar no eixo y. Então, vamos dar um exemplo assim, como exemplo. Tá vendo que aqui eu tenho x ao quadrado? O que eu fiz? Eu troquei esse x por x mais 1. Tá vendo? Então, eu fiz uma alteração no x. Tá? No lugar desse x, eu coloquei o quê? X mais 1. O que esse mais 1 vai fazer, pessoal? Ele vai deslocar o meu gráfico para a esquerda. Tá? Jefferson, você acrescentou mais 1. Ele não deveria ir para a direita? Não, pessoal. No x, quando você aumenta um valor no x, o gráfico ele é deslocado para a esquerda. Certo? Então, nesse caso, como aqui eu somei 1, ele vai deslocar uma unidade. Tá vendo? Ó? Eu tinha o f de x. Só que agora eu troquei o x pelo x mais 1. Tá vendo? Aí eu vou ficar com essa função aqui. G de x igual a x mais 1 elevado ao quadrado. Então, se eu conheço o gráfico, se eu conheço o x ao quadrado, eu consigo desenhar o x mais 1 ao quadrado. É só deslocar o gráfico do x quadrado. Tá vendo? E eu vou deslocar uma unidade para a esquerda. Ok? E se eu tivesse trocado o x por x menos 1? Aí, pessoal, o meu gráfico ele vai andar para a direita, certo? No x é sempre o contrário. Se eu estou somando, ele vai para a esquerda, tá? Se eu estou subtraindo, ele vai andar para a direita. Então, o x é sempre o contrário, tá? Se fosse aqui mais 2, por exemplo, ele iria deslocar 2 unidades. Tá? Se fosse menos 2, ele iria deslocar 2 unidades para cá. E isso é para qualquer função, beleza? Então, quando eu faço a alteração no x, o meu gráfico ele vai ficar escorregando aqui no eixo x, beleza? Se eu estiver somando, ele vai para a esquerda. Se eu estiver subtraindo no x, ele vai para a direita, beleza? Deslocamento de gráfico na horizontal. Eu estou mexendo, alterando o meu x. Tá vendo? Ó? Eu estou trocando o x por uma outra expressão. Então, eu estou fazendo a alteração no x. Beleza? Ok. O que acontece, pessoal, quando eu pego a minha função, agora, estou falando do y agora, tá? O que acontece quando eu pego a minha função e multiplico ela por menos 1? Que é o caso que eu fiz aqui, tá vendo? Ó? Eu tinha f de x. O que eu fiz? Eu multipliquei por menos 1 a minha função inteira, tá? Lembrando que f de x e y é a mesma coisa, né, pessoal? Eu poderia ter isso daqui, ó. Certo? O que eu faço? Essa daqui, ó, y igual a x quadrado, é essa parábola aqui, beleza? Essa parábola, f de x. O que acontece
quando eu multiplico a minha função por menos 1. Quando eu faço isso daqui, ó, menos y igual a menos x ao quadrado. O meu gráfico, pessoal, ele vai rotacionar aqui em relação ao eixo x, tá vendo? Ó? Ele vai girar. Então, quando eu multiplico por menos 1, os valores de y que eram positivo, eles passam a ser negativos. Então, ó, eu girei o meu gráfico, tá? Porque o y aqui, ó, tá vendo que o y era positivo? Né? Quando eu multiplico por menos 1, ele vai girar. Os y que eram positivos, ó, eles vão ficar negativos. Isso vai causar uma reflexão do meu gráfico em relação ao eixo x. Beleza? Então, eu giro o gráfico. Multipliquei por menos 1, o meu gráfico ele gira, tá? Em relação ao eixo x. Beleza? E, como eu tinha comentado com vocês, o gráfico também ele pode se deslocar na vertical, tá? Aí, ó, eu não estou alterando o meu x, eu estou acrescentando ou subtraindo na função, tá vendo? No y. Então, aqui eu tinha x ao quadrado, né? Esse aqui era meu y. Agora, eu somei 1 no meu y. Então, ó, agora aqui sim, ó, se eu somei 1, o meu gráfico vai subir, tá vendo? Ele era x ao quadrado. Quando eu acrescentei 1 no y, ele subiu, tá vendo? Esse gráfico aqui verdinho, certo? E se eu tivesse subtraído um valor do y? Ele iria descer, tá? Então, no deslocamento vertical, se eu somo algum tanto na minha função, esse gráfico vai subir o mesmo tanto. Se eu subtraio um tanto, ele vai abaixar o mesmo tanto. Beleza? No x é o contrário, tá? Se eu faço, ó, se eu somar no x, ele vai aqui no sentido do negativo, tá? Ele se desloca para a esquerda. E se eu subtrair no x, o meu gráfico ele vai andar para a direita. Beleza? Ok? Se eu multiplico por menos 1, o gráfico ele vai girar. Bom, essa informação, pessoal, de deslocamento de gráfico, essa informação ela ajuda a gente a construir gráficos sem precisar ficar calculando x e y, tá? Desde que você tenha o gráfico original. Entenderam? Certo? Ficou entendido, pessoal, o deslocamento de gráfico? Dá um retorno aí para mim, pessoal. Ficou entendido? Ficou sim, Jeff. Bem entendido. Então, por que eu falei isso? Porque a gente vai usar isso no exercício 2. Tá? Ó, vamos lá, então. No exercício 2. Ele deu aqui um gráfico para a gente, certo? Eu não sei, pessoal, qual é a função desse gráfico. Ele só me deu o gráfico, tá? E aí, ele vai me fazer algumas perguntinhas sobre esse gráfico. Tá? Então, no item A, ele pergunta o seguinte. Tá? Estão aí com a apostila aí? Então, ele pergunta o seguinte. Ele deu esse gráfico aí, né? A figura mostra o gráfico de uma função f, tá? Uma função f qualquer. Ele quer encontre todos os valores de x, tais que o y, né? Lembrando que o f de x é o y, tá? Tais que o y é menos 1. Então, ele quer isso daqui, tá? Ele quer saber quais são os valores de x, tais que o f de x é igual a menos 1. O f de x é o y, tá, pessoal? Então, quais são os valores de x que faz o y ser menos 1? Vamos lá no gráfico, vamos ver. Ó, o y menos 1 está aqui, não está? Então, quem são os valores de x que me devolve o menos 1? É só você projetar lá o seu menos 1 no gráfico e ver quem que é o x correspondente. Então, você vem aqui, ó, vendo, ó, vou traçar ele aqui, tá? Vou traçar uma reta aqui, ó, no menos 1. Vou pontilhar ela aqui. Ó, ela vai bater aqui, né? Ó, bateu aqui. Certo? E bateu aqui.
Viram lá? Então, ó, quais são os valores de x, né? Que vai me devolver o menos 1? Vai ser o 3, ó. Porque se eu jogar o 3 na minha função, ó, ele bate aqui e me devolveu o menos 1. E vai ser o 7, né? Se eu jogar o 7 na minha função, ó, ele vem aqui, ó, bateu e me devolveu o menos 1, tá? Eu não sei qual é a lei de formação, mas eu sei que se eu jogar o 3, ele me devolve o menos 1. E se eu jogar o 7, ele também me devolve o menos 1. Então, resposta, tá? X igual a 3 ou x igual a 7. Certo? Esses são os dois valores de x, tal que o f de x vai ser igual a menos 1. Tá bom? No item B, ele quer que você encontre todos os valores de x, tal que o módulo de f de x mais 1 seja menor ou igual que menos 1. Vamos lá, ó. Então, a gente tem essa expressão aqui, tá? Isso aqui é uma inequação modular, né, pessoal? O f de x aqui, no caso, é a minha função. Então, vamos usar aqui a propriedade da inequação modular. Ó, o módulo é menor que alguma coisa. Então, o que está aqui dentro tem que estar entre o menos 1 e o mais 1. Concordam comigo? Tá? Então, o que está aqui dentro tem que estar entre o mais 1 e o menos 1. Usando a propriedade lá de inequação. Tá? Então, a gente sabe que o f de x mais 1, ele tem que estar entre, né, o menos 1 e o mais 1. Entenderam? Agora, ó, vamos isolar o meu f de x. Tá? Vou tirar esse 1 daqui, ó. Vou subtrair 1 de todo mundo. Então, aqui está menos 1, ó. Eu vou tirar 1, certo? Ó, que é f de x menor ou igual que 0, tá? Você quer trocar o seu f de x por y? Tudo bem. Menos 2 menor ou igual que y menor ou igual que 0. A pergunta que ele está te fazendo é quais são os valores de x lá no seu gráfico que acontece isso daqui. Ou seja, que acontece isso daqui, né? Porque isso daqui nos levou até aqui, na verdade? Então, para quais valores lá no gráfico, né, de x, a minha função vai ficar entre o menos 2 e o 0, tá? Então, ó, aonde que o y está entre o menos 2 e o 0? Eu vou pintar aqui de verde, tá? Ó, entre o menos 2 e 0, ó, estou falando desse cara aqui, ó, desse intervalo, tá? Ó, desse intervalo, tá vendo? Do menos 2 ao 0, que é isso daqui. Agora, para quais valores de x o y está entre o menos 2 e o 0? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no item A. Eu vou pegar esses caras aqui, ó, vou jogar eles, vou ver aonde eles vão rebater e vou pegar o intervalo do x. Então, se eu vim aqui, ó, o menos 2, ó, ele vai bater aqui, tá vendo? E o 0, tá? O 0 ele bate aqui mesmo, tá vendo? Ó, no gráfico, tá vendo? Então, ó, seria, no meu gráfico, ó, eu teria que pegar, ó, tá vendo? Ó, peguei aqui, joguei no meu gráfico, né? Quais são os valores do x que me levam para os valores que estão aqui, ó? São os valores que estão entre o 2 e o 4, tá vendo, ó? Tá? Peguei aqui, ó, joguei aqui no meu gráfico, ó, são exatamente os valores que estão entre o 2 e o 4. Então, os valores entre o 2 e o 4 vai me jogar dentro desse intervalo, tá vendo? São só eles? Não. Ó, se você continuar aqui, ó, ele também vai, ó, continua aqui, ele vai continuar batendo também, ó, ele vai bater aqui, tá vendo, ó? Ó, ele bate aqui, ó, certo? Que vai me levar aqui no 6, né? Ó. E ele bate aqui também.
Então, ele bate nesse pedacinho do gráfico, tá vendo? Ó? Esse pedacinho do gráfico aqui, ó, é referente a esse intervalo, ó, que vai do 6 até o 8. Tá vendo? Então, se eu pegar qualquer intervalo, qualquer x que está aqui, vai me levar para cá. Se eu pegar qualquer x que está aqui, também vai me levar para cá. Tá vendo? Ó, pega um cara aqui, ó, bateu aqui, vai me levar para lá. Pega aqui, ó, bateu aqui, vai me levar para lá. Ok? Então, isso vai acontecer, isso daqui vai acontecer nessas duas situações aqui, tá? Então, quando que isso acontece? Quando o x, ele for, ó, ele tiver entre o 2 e o 4, né? Quando o x ele for maior que 2, menor ou igual que 4, ou nesse intervalo aqui. Quando o x ele for maior que 6, maior ou igual que 6, e menor ou igual que 8, tá bom? Nesses dois intervalos aqui, vai me levar para isso, tá bom? Consequentemente, isso está satisfeito, tá? Porque isso daqui veio daqui. Tudo bem? Então, solução. X pertence aos reais, né? Tal que, essa daí é de dissertativa, tá? Tal que o x ele é maior ou igual que 2 e menor ou igual que 4, ou x maior ou igual que 6, menor ou igual que 8. Tá aí a resposta do item B, tá bom? Certo? Beleza? Bom, aí no item C, pessoal, ele pede para vocês desenhar o gráfico dessa função aqui. Então, ó, olha só. Ele pede para vocês desenhar o gráfico da função y igual a 1 menos f de x mais 2. Tá? E essa função aqui. Ó. Então, ele quer que você desenhe o gráfico dessa função aqui. F de x, que é y, né? Mesma coisa que y. F de x igual a 1 menos f de x mais 2. Tá? Vou colocar y aqui, tá? Que ele usou o y aí. Y igual a menos 1 menos f de x mais 2. Pessoal, ele quer... Qual que é a intenção do avaliador aqui, tá? Jefferson, como é que eu vou desenhar o gráfico dessa função se eu não conheço quem é o f de x? Eu só conheço o gráfico de f de x, não é? E conheço alguns pontos aqui, né? Exatamente, pessoal. Ele quer que você desenha o gráfico dessa função aqui através dessa, tá? Você tem o f de x, não tem? Então, você vai fazer deslocamentos, certo? Para você chegar onde? Para você chegar nessa, certo? Então, você vai partir dessa, né, que você conhece, para chegar nessa daqui, certo? Ok? Então, ó, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Ó? Vai ter um deslocamento em x, porque, ó, partindo dessa daqui, o que eu fiz? Ó, eu troquei o x pelo x mais 2. Então, eu vou ter um deslocamento em x, certo? Tá vendo que aqui eu tenho um menos na frente do f? Então, eu vou multiplicar por menos 1. Então, o gráfico vai girar. E aqui eu vou somar menos 1. Então, o gráfico vai descer em y, certo? Então, eu vou ter as três situações. Eu vou ter deslocamento em x, eu vou ter rotação e eu vou ter deslocamento em y, beleza? Então, vamos lá. Vamos por partes aqui. Pessoal, se a reunião cair, vai cair em 2 minutos, tá? Vocês já retomam, por favor, tá bom? Então, aqui, vamos lá, ó. Partindo do f de x. É claro, pessoal, que vocês podem fazer isso aqui tudo no mesmo gráfico, tá? Só que eu fiz separado para ficar mais entendível, né? Só que
numa situação, você vai desenhar tudo no mesmo gráfico, tá? É que se eu fizer tudo no mesmo gráfico aqui, vai ficar meio bagunçado. Então, eu fiz separadamente, tá? Então, primeiro caso, ó, o que aconteceria? Partindo da f de x, tá? Partindo dessa função aqui, eu quero desenhar o gráfico dessa daqui, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, x mais 2. O que vai acontecer com esse gráfico, pessoal? Eu acrescentei 2 no x. Então, esse gráfico ele vai para a esquerda. Quantas unidades? 2. Tá vendo? Ó? Então, ó, eu vou deslocar todos os pontos, vão deslocar 2 para cá. Então, se esse vértice, ó, vamos tomar aqui de referência esse aqui, ó, ele vai deslocar 2 unidades. Então, ele vai vir parar aqui, ó. Ele vai vir parar aqui. Certo? Esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó, ele vem 1, 2 unidades para cá. Então, ele vem parar aqui. Certo? Esse carinha aqui, ó, vem 2 para cá. Ó, todo mundo, 2 para cá. Então, peguei alguns aqui de referência, tá? Então, ele vai vir parar aqui. Beleza? Aí, tendo isso aqui como referência, esses 3 aqui, aí eu desenho o gráfico. Então, o gráfico, ó, ele deslocou para cá, ó. Opa! Aqui, aqui, tá vendo? Ó? Certo? Então, ó, eu andei com o meu gráfico 2 unidades para a esquerda. Depois, o que aconteceu? Ó, eu estou montando a minha função, tá vendo? Ó? Depois, multiplicou por menos 1. Então, esse gráfico aqui, ó, esse gráfico